mercado corporativo, seja em uma travessia em alto mar, imprevistos acontecem no meio do caminho. E o planejamento, aliado à flexibilidade e à adaptabilidade, são peças-chave fundamentais para lidar com eles. Por isso, neste Let's Talk da NTT Data, vamos falar como o poder do planejamento pode nos proteger de cenários incertos. Ficou curioso ou curiosa? Este bate-papo promete. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carla Camões, diretora executiva de Marketing e Comunicação Américas na NTT Data, e tenho o prazer hoje de estar aqui dividindo esse podcast com duas mulheres incríveis. Começo apresentando a Flávia Zanier, que é a diretora de Marketing NTT Data Brasil. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo essa bancada com a Carla Camões e com a Tamara. Eu sou a Flávia Zanier, diretora de Marketing e Comunicação aqui da NTT Data Brasil. E a nossa convidada mais que especial hoje, a Tamara Klink, que é uma mulher de 25 anos que fez uma travessia no Atlântico com apenas 24, é isso, Tamara? Já escreveu 3 livros e hoje é a nossa convidada aqui para a gente estar falando de planejamento, estratégia e como que ela lida com essas adversidades aí que acontecem durante o planejamento. Tamara, muito bem-vinda. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Carla. É uma honra estar aqui hoje. Tenho a grande chance de ser embaixadora da NTT Data Brasil. E fico muito feliz sempre que tenho a ocasião de encontrar os digital lovers. Para mim é bem legal. Bem, para a gente começar esse bate-papo aqui com a Tamara e com a Carla, Tamara, eu queria te perguntar como que você trabalha no planejamento antes de executar suas travessias. Eu sei que você tem um mentor, né, que é o Henrique. Conta pra gente qual a importância de vocês trabalharem nesse planejamento antes de executar qualquer travessia. Não tem como fazer uma viagem, ainda mais uma viagem onde eu passo muitos dias longe da terra, longe de qualquer possibilidade de reabastecimento, longe de fornecedores de água, de fornecedores de comida, de fornecedores externos de energia. Então, uma viagem não existe sem planejar. E acho que o planejamento tem muitas camadas. Eu não acho que eu sou a melhor pessoa do mundo para planejar. Acho que isso é uma coisa que talvez se aprende à medida que se faz. E não existem regras a seguir. O que eu posso dizer da minha experiência é que sempre as viagens que funcionaram foram as viagens onde eu não me concentrava tanto sobre como eu ia fazer, né, ou o que eu ia levar, e sim o porquê. Eu faria o que eu estava disposta a fazer. Eu já tinha a ideia de atravessar o Atlântico há muitos anos. E eu, por muitos anos, trabalhei no projeto do barco que eu gostaria de construir, em qual seria o lugar onde ele seria construído. Depois trabalhei para encontrar os meios, para encontrar a equipe, para encontrar o terreno da construção. E aconteceu várias mudanças de cenário que no fim inviabilizaram o processo que eu tinha desenhado. E aí eu comecei a ficar muito aflita com aquela lista de missões que nunca era cumprida, porque as coisas não aconteciam da maneira como eu gostaria que elas tivessem acontecido, né? A vida real não seguia o meu planejamento, e entendi que o mundo é muito mais complexo e muito mais vasto e muito mais rico do que a nossa imaginação consegue imaginar que ele possa ser. E quando a gente se atém aos porquês, mais do que aos comos, mais do que ao seguir o nosso cardápio, seguir o nosso plano, a gente tem a chance de aproveitar o que o mundo tem a oferecer, né? E não ficar com medo, com receio que o mundo mude. Então, muitos dos meus comos e dos o quês se tornaram impossíveis, e eu me ative ao porquê. O meu porquê era: eu preciso atravessar esse oceano para aprender, para estar mais preparada para as travessias seguintes. No fim, eu encontrei o Henrique, que foi e ainda é um mentor, assim como encontrei vários outros, né? Eu encontrei mentores em todos os lugares onde eu passei. Encontrei mentores na escola, onde eu estudei, na faculdade, onde eu me formei, na rua onde eu morava, na casa dos meus vizinhos. O mundo tem é muito rico de pessoas com experiências diferentes, e todas elas sempre têm algo a nos aportar, para as nossas próprias travessias, mesmo que seja de universos diferentes daqueles que as outras pessoas estão acostumadas com.
Então, eu acho que o planejamento tem muito a ver com se concentrar, ter sempre muito claro o que é o essencial e estar aberto às mudanças que acontecem no caminho, como a Carla estava contando logo no início. Muito interessante. E Tamara, eu tenho uma curiosidade, assim, né, nesse processo de planejamento, né, que precede aí uma viagem, você costuma analisar os imprevistos que podem acontecer, né? Tipo, pode acontecer isso, por exemplo, posso ficar sem rádio, o que eu vou fazer? Você costuma também avaliar também esses cenários de o que pode acontecer e como eu vou lidar. E claro que durante a viagem vão acontecer temas que é um pouco difícil de prever, né? Acontece ali, você tem que estar emocionalmente preparado, a gente vai falar sobre isso já, mas você já sai com o plano A, B e para essas adversidades que podem acontecer nesse planejamento, já tem A, B, C, como que é? Tem muitos A, B e Cs, não sei se todo mundo sabe, né? Eu, ano passado, fiz uma travessia do Atlântico, foi uma viagem um pouco longa, durou 3 meses. Eu saí da França e fui até o Brasil, num pequeno barquinho que eu tinha comprado pelo preço de uma bicicleta na Noruega, com a ajuda desse mentor, desse amigo, desse professor, que é o Henrique. A viagem começou na Noruega 1 ano antes, né, quando eu fui da Noruega até a França nesse barquinho, e até então eu nem acreditava que seria possível atravessar o oceano com esse barco. Eu comprei esse barco porque era o barco que deu para comprar. Não era o barco mais preparado, não era o melhor barco do mundo, não era o barco mais seguro, mas foi o barco que me permitiu começar. E acho que muitos de nós, nas nossas vidas, passamos por esse sentimento de saber que a gente não tem os melhores meios do mundo, saber que talvez a gente não tenha tudo o que a gente gostaria, que talvez não seja o melhor momento, mas pelo menos se dá a chance de tentar. E muitas vezes é constrangedor, porque eu passava nas marinas, as marinas me expulsavam porque o barco era muito pequeno, os vizinhos olhavam e achavam um pouco estranho, uma menina tão nova tá navegando só e com um barco que não estava em super bom estado. Às vezes os fornecedores não queriam me ajudar ou não levavam muito a sério a entrega das peças, porque não era um barco chique, então tinha menos pressão para eles não achavam que não se comprometiam tanto. E eu tinha poucos recursos, então foi um tanto difícil, assim. Acho que mais a parte da terra até do que a parte do mar. Porque quando eu chegava no mar eu não tinha mais escolha, eu tinha partido, tinha que seguir porque o caminho mais seguro, mais curto, era ir até o final. Era seguir o meu plano. E era muito tentador desistir no início. Era muito tentador desistir quando parecia que as coisas não iam como eu gostaria, quando parecia que era fácil deixar tudo para trás, quando parecia que os desafios estavam se tornando maiores do que eu pensei e que talvez eu não conseguisse dar conta deles. Mas se eu tivesse desistido, eu teria renunciado à chance de descobrir que dava. Então tem muitas das coisas que foi o projeto que me ensinou, não fui eu que cheguei sabendo como fazer, né? Eu errei muito no começo, tenho certeza que eu vou errar muito nas próximas viagens também, porque quanto mais a gente aprende, mais os projetos vão exigir de nós coisas que a gente ainda não sabe. E acho que na sua pergunta, passei 1 mês preparando esse barco, que entrava água dentro, que o motor cuspia água de refrigeração para uma garrafa que ficava dentro do barco, que depois eu tinha que ela transbordava dentro de um balde, eu tinha que esvaziar a cada 2 horas. Tinha o piloto automático, estava dentro de um suporte de madeira, e o suporte de madeira apodreceu no meio do caminho, não tinha mais piloto automático, e não podia dormir, não podia sair da Barra do Leme. E muitas coisas aconteceram. Eu tinha preparado o barco melhor que eu podia, dentro do tempo que eu tinha, dentro dos recursos que eu tinha. Achei que ele estava em boas condições, mas eu descobri que mais importante do que estar preparada para tudo que pode acontecer é estar preparada para lidar com os problemas que a gente não poderia nem ter previsto. Estar preparada para lidar com os problemas para os quais a gente não se preparou, para os quais o barco não estava pronto também, e porque o mundo sempre seria muito diferente do que eu imaginei.
né? Então, muito mais do que ter previsto tudo o que pode acontecer, é prever que a gente pode não ter previsto. E estar aberto a isso, ser generoso também com as mudanças que podem acontecer. Eu acredito que no mundo da tecnologia isso é muito mais verdadeiro do que na própria navegação. Querendo ou não, o mar é um pouco parecido a milênios, né? No mundo da tecnologia, tudo está sempre mudando. E mudam não só as regras do jogo, né? Mudam os meios, mudam os equipamentos, né? Muda a dinâmica entre as pessoas, muda a cultura das empresas, mudam os tempos, né? A relação com o tempo é transformada. Querendo ou não, no meio da navegação no mar, os dias continuavam a durar 24 horas, às vezes com mais sol, às vezes com menos sol, né? Mas no mundo digital isso é um desafio ainda maior, porque todas as regras, não existem as leis, talvez, da física, que são tão importantes na navegação, na tecnologia elas podem ser transformadas também. Né? Então acho que isso que é a riqueza desse universo, né? E talvez por isso eles têm tanto em comum. Não, e fantástico, assim, Tamara, esse processo de acertar, de errar, de aprender, né? Eu acho que todos nós aprendemos em todo o projeto, qualquer jornada que você decide fazer na sua vida. Eu acho que é super importante esse processo de aprender. E agora trazendo um pouquinho para o mundo dos negócios, né? Aqui para a nossa realidade da NTT Data, fazendo uma analogia também, porque tudo na vida é baseado, você tem que planejar. Você tem que planejar a sua carreira, você tem que planejar a ação que você vai tomar para chegar num objetivo que você quer. E aí eu tenho uma pergunta para a Carla, né? A Carla aí que lidera todo o marketing e comunicação da NTT Data Américas, né? Responsável aí por mais de 8 países, né? De definir essa estratégia, de fazer esse planejamento. Carla, conta para a gente também como que você, né, trabalha com tudo isso, gerencia, faz esse planejamento para que a gente possa aí seguir atingindo os objetivos propostos aí para a NTT Data Américas. Certo, essa pergunta foi bastante complexa quando a gente fala de planejamento, incluindo 8 países, não? Mas, de verdade, antes de planejar, a gente tem que ter objetivos concretos muito bem definidos. Porque, primeiro, a gente precisa saber, também com a Tamara, né, fazendo também uma linha com o que ela está dizendo, para onde a gente quer ir, onde nós queremos chegar, né? E na NTT Data, a gente definiu que a gente quer ser uma das melhores empresas que o talento queira trabalhar e uma das melhores marcas reconhecidas na região, né? Uma das 30 marcas mais reconhecidas na região. Então, a partir daí, a gente montou uma equipe e recursos necessários para que todo o processo de comunicação seja muito bem elaborado e, mais que elaborado, efetivo. A Tamara estava comentando sobre desenvolvimento de tecnologia e, nesses últimos anos, nada se desenvolveu mais, sob o meu ponto de vista, do que o marketing. Porque hoje nós sabemos muito como o processo de comunicação ele é emocional e como os caminhos, né, que uma informação é trafegada dentro do seu cérebro, né, ela tem que ter um tom emocional muito forte. Por isso agora a gente está falando tanto de neuromarketing, né, porque tem tudo a ver com fazer com que a comunicação te toque. E de uma forma que não é só verbal, né? Ela tem que ser escrita, ela tem que ser visual, ela tem que ter sabor, ela tem que ter um som, né, distinto. E isso é muito interessante, é desafiador. Claro que a gente não pode fazer tudo isso. Eu vou citar aqui uma experiência de um projeto que tiveram muitas adversidades, que foi logo no começo da pandemia, a gente decidiu fazer uma digital conference, reunindo esses 8 países, reunindo clientes dos 8 países durante 4 dias, com uma agenda de muito conteúdo, uma agenda que, de verdade, a gente estava revendo isso há pouco tempo, e foi uma agenda muito interessante, porque a gente tratou de sessões como a nova maneira de se trabalhar. A gente fez a conferência em agosto e a pandemia começou em março. Então, todas as pessoas estavam dentro das suas casas. Os clientes, os speakers, que tinham clientes também que estavam
a gente formou várias round tables com os clientes que estavam nas suas casas e que muitos de nossas casas não tinham uma banda de internet que suportava streaming de vídeo. A gente ouvia cachorro latindo, criança chorando. Então, tudo isso ao vivo, e essa conferência foi live, não foi gravada. E então, como foi importante ter um time flexível, criativo, que não trouxe os problemas. Trabalhamos com solução online, ao vivo, para que tudo isso, no final, fosse um sucesso. Então, isso tangibiliza bem essa questão de adversidades e flexibilidade, eu acho. Com certeza. Eu concordo com você também, Carla. Porque você viveu também isso com a gente, né, Flávia? E eu concordo que o marketing, enfim, como nós estamos nos adaptando para atender às novas necessidades do mercado, quer dizer, né, eu já tenho um tempo de carreira, né? Já trabalho aí, vamos dizer, desde quando o marketing era considerado analógico, né? Né? Que não existia esse mundo digital, né? E eu fiz parte dessa transição, né? Saindo ali do marketing mais tradicional para entrar no marketing digital, que mudou tudo, mudou a forma como a gente faz, né? E a pandemia, como a Carla bem pontuou, ela acelerou, né? E trouxe muitos desafios para a gente. A Digital Conference, aqui localmente também, a gente teve que implementar, quer dizer, eu comecei o nosso ano fiscal aqui, ele começa em abril. Então, a gente fez um planejamento de marketing, né? Para começar em abril. Em março, né? Tudo fechado, eventos cancelados. E falei, e agora, né? Para que lado a gente vai? E a gente se adaptou, né? Eu tenho um time incrível, eu tenho com o apoio também da empresa, né? Do corpo diretivo da empresa, foi super importante para a gente conseguir se adaptar em menos de um mês para começar aquele ano de uma forma completamente diferente. E a Digital Conference Américas, né, fez parte disso, e a gente aprendeu muito junto, né, Carla? É verdade. Foi muito bacana. Tamara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como a gente também está falando tanto de equipe flexível, você tem uma equipe, essa equipe é grande, você tem sempre durante a sua travessia, por exemplo, esses 3 meses, era contato diário, como é que era isso? Acho que eu tive muita chance de encontrar pessoas que fizeram parte da equipe com muita motivação. São pessoas que vieram até mim na maior parte do tempo. Né? A Fernanda, que é a pessoa que me ajuda com todas as partes terrestres, e que fala por mim em terra, que me defende em terra, que me lembra de pensar na comida, que às vezes eu deixo para a última hora, que eu estou preocupada com o barco, que me lembra de proteger do frio, porque às vezes eu deixo eu mesma para depois. O Henrique me mandava as previsões do tempo, e que também me mantinha motivada quando eu pensava em desistir, quando eu estava muito para baixo. Ele falava, cadê o humor, Tamara? Só que não era a função dele, acho que ele tinha... As pessoas, elas começaram a me ajudar por vontade própria delas, e eu tenho certeza que as pessoas que me ajudam hoje, eu não teria nem como ter encontrado elas se eu tivesse feito uma lista de todas as qualidades que eu gostaria de ter em alguém que está perto de mim. Eu já tinha passado pelo processo de buscar pessoas, teve vários momentos da viagem em que eu fui atrás de gente para me ajudar, que eu considerava que eram pessoas que tinham boas capacidades técnicas, né? Pessoas competentes, pessoas com histórico, pessoas com experiência, e muitas vezes eu me frustrei com isso, né? Porque a lista de características ou histórico de uma pessoa não define como ela não define a nossa interação, e acho que no fim eu tenho a chance de ter pessoas que me ajudam, que estão comigo porque elas acreditam, porque elas têm motivação, porque elas têm propósito, muito mais do que porque elas cumprem uma série de características técnicas ou de profissão. Então, acho que esse time é um time muito mágico, assim. Que se forma ao longo do processo, ele se constrói. Muitos amigos me ajudam bastante. E, para mim, a minha equipe não é só pessoas que estão, enfim, que são nomeadas com cargos para o projeto, né? Meteorologista,
assessora. Para mim, a equipe são todas as pessoas que fazem parte do caminho, né? A equipe também são os caixas de supermercado que me ajudaram a levar as comidas para o barco, que me ajudaram a fazer as escolhas das opções que tinham, que me ajudaram até a conhecer os pescadores do porto. Os pescadores do porto também são minha equipe, porque eles me ajudaram a tomar a decisão de quando partir, né? Os turistas que passavam também fazem parte da minha equipe, porque eles me ajudaram a fazer reparos no barco, já que eles estavam passando. Os vizinhos também são minha equipe, porque eles me emprestaram materiais. Os seguidores da internet também são minha equipe, porque eles também me deram razões para continuar seguindo em frente, quando eles me falavam que a travessia que eu estava fazendo, que era um gesto muito simples, né, de um ponto ao outro da superfície do planeta, também importava na vida deles, porque lembrava a eles de que era possível passar pelas suas próprias travessias. Né? E acho que é muito raso dizer que a equipe é só as pessoas que fazem parte da sala onde a gente trabalha. E você também, com esse seu carisma, você atrai boas pessoas, né, Tamara? Isso é inegável. Isso é muito bom. Eu acho que a gente acaba se enturmando, se rodeando de pessoas que têm princípios semelhantes. Com certeza. E é muito fácil perder pessoas quando elas estavam lá por razões que não são por motivações que não são as suas. Acho que uma coisa que esse projeto me ensinou foi que é muito fácil, enfim, ter pessoas ao seu redor quando você tem muitos recursos, quando você tem reputação, quando você tem nome, quando você é conhecido. Mas não necessariamente essas pessoas vão estar contigo nas situações de fracasso, né? Tem muita gente que quer estar conosco só no sucesso, e nas horas em que as coisas não vão tão bem, são as pessoas que estão lá o tempo todo no fracasso e no sucesso que vão fazer a gente conseguir chegar até o final. Por mais que eu tenha feito a viagem solitária, eu nunca estava só. E acho que esse talvez seja o desafio de quando a gente cresce um pouquinho, quando a gente já fez uma primeira viagem, tem a segunda e quer fazer a terceira. Todo mundo acha que sempre vai dar certo. Tá certo. Talvez, provavelmente dá, mas em vários momentos não vai ser tão linear assim. Muito bom. Trazendo um pouquinho isso para o mundo corporativo, também é a diferença, né? De um talento que ele é comprometido, que é aquele que entrega as coisas no prazo certo, faz o que é pedido, e o talento que é engajado, né? Aquele que veste realmente a camisa e que tem amor pela empresa. Sim, faz bastante diferença. Que faz toda a diferença, sim. Né? E esse amor pelo trabalho que você faz, né? Você acorda todos os dias, né? E vir para a empresa, seja no seu home office ou aqui, eu acho que não tem como você hoje trabalhar sem realmente sentir que você tem um propósito por trás disso, você tem uma meta a cumprir, uma meta pessoal, e se sentir bem. Para mim, isso, se você não se sente bem, se você não acorda bem, vamos repensar, né? Mas eu acho que gostar do que faz é o primeiro passo. É verdade. Para o sucesso pessoal, sim, né? Com certeza. A gente faz aquilo que depois a gente disso não tudo gosta, vem a estratégia, o planejamento. Mas primeiro é gostar do que faz. Flávia, aproveitando então que a gente já está falando sobre mundo corporativo, você que lidera um país tão dinâmico e que está crescendo muito, apesar das adversidades, sim, né? Sim. Como você define suas estratégias? Bem, essa é uma pergunta. Eu estou aqui na NTT há pouco mais de 5 anos e meio, né? E quando eu vim para a NTT, eu vim com um chamado de desafio, né? Quando eu fui convidada pela Carla para participar de todo o processo, o que me encantou foi realmente a Carla já trouxe para mim os objetivos que eu teria que fazer, quais as minhas, né, a meta da empresa para que o Brasil crescesse, para que o Brasil atingisse os objetivos de negócio e como o marketing apoiaria isso. Então, a Carla... E aquilo me brilhou os olhos, né, de
legal, existe um objetivo e em cima desse objetivo eu vou construir, né? Eu vou pegar o meu barquinho, né? Eu vim para cá, eu construí um time, né? Então, fui buscar as pessoas com os talentos diversificados para conseguir atingir para estabelecer aquelas estratégias e a divisão das tarefas de cada um. Mas o mais importante é quando você olha para uma criação de uma estratégia, de um planejamento, a primeira coisa, né, o importante que o marketing tem que ter como regra, né, você precisa estar extremamente alinhado com os negócios, né, com a direção que o escritório, que o CEO tem com relação ao desenvolvimento do país, né? Seja novos negócios, seja como que a gente vai ampliar, né, o nosso grupo de talentos, né? A gente está crescendo, a gente precisa de atrair novos talentos, como que a gente vai atrair? Então, depois que eu entendo qual a estratégia, qual o objetivo que a empresa tem para os próximos anos, a gente costuma trabalhar aí planejamento de 2, 3 anos à frente, aí eu consigo, sim, definir a minha estratégia, o planejamento, que é olhar para aqueles objetivos e desenhar, né, como a gente vai chegar para atingir aqueles objetivos. Geralmente, a gente faz um planejamento anual, né, considerando aí todas as adversidades também. Pode ser que em algum momento eu tenha um orçamento, mas pode ser em algum outro momento que o escritório necessite que a gente dê uma, né, calibrada nesse orçamento por algum outro motivo, necessidade de investimento em alguma outra área, então eu tenho que me adaptar também. Então, sempre a gente trabalha numa estratégia, num planejamento, mas a gente lida todo dia com adversidades, com temas novos que surgem, né, para que a gente possa trabalhar aquele tema, né, tanto na comunicação interna como na comunicação externa. E, às vezes, as coisas acontecem do dia para a noite, né? A gente trabalha num mercado muito dinâmico, a gente, além da pandemia, existem outros fatores também que acabam afetando, né, político, que afeta como você se posiciona, como você trabalha o mercado, como você trabalha as suas estratégias. Mas eu acho que uma boa estratégia, um bom planejamento, ele precisa de estar 100% alinhado com o objetivo final. Você precisa de rever, né, essas estratégias, esse seu planejamento com uma periodicidade para entender se os KPIs, se os números estão sendo cumpridos, né, se a gente está atingindo as nossas métricas. Quando a gente lança uma campanha, por exemplo, para atrair novos talentos, eu estou atraindo, né? Está trazendo resultado? Não, eu acho que a gente precisa de calibrar mais, talvez, a linguagem aqui para conseguir atrair outro perfil que a gente busca. Então, a gente está sempre olhando os resultados para também fazer esse ajuste nas nossas estratégias. E, enfim, é um aprendizado todos os dias. Diário, né? tá Diário, mas é mais ou menos assim que a gente trabalha, tá no certo. nosso mar corporativo. Flávia, e como que você adequa a sua equipe baseado em tudo isso que você falou? Quando tem que calibrar, quando novos planos, ser flexível, mudar de percurso? Sim. Bem, a equipe é o coração, é o pulmão, né, de tudo que a gente faz. Cada pessoa que faz parte dessa estratégia, desse planejamento, eles têm os seus talentos, né? Elas estão ali porque elas foram escolhidas, porque elas têm um talento que vão agregar essa estratégia. Então, acho que a clareza, né, desse planejamento é super importante, né? As pessoas também estarem engajadas e gostarem de fazer o que fazem, porque isso torna o time mais forte, né? De você realmente gostar daquilo que está fazendo, entender, né, a estratégia, saber qual os objetivos esperados e trabalhar, acho que com muita proximidade, né, para justamente você saber os momentos certos de trabalhar nos ajustes necessários com a equipe, de você apoiar também essa equipe para que ela possa se desenvolver profissionalmente. Esse é um ponto também que a gente trabalha bastante aqui como empresa, né, de
entender se aquele perfil está adequado também, se o que você quer desenvolver na sua carreira. Isso é super importante também para você manter esse equilíbrio dentro da área. E um outro fator assim, que eu acho que é super importante e que eu tenho muita sorte é realmente essa sinergia entre o time, né? Então, as pessoas elas fazem parte de um ecossistema que cada um tem o seu papel, mas eles trabalham muito melhor em conjunto. Alinhados, né? Isso Perfeito. é muito importante, né? Não dá para trabalhar num planejamento separadamente. Você tem que entender todo o ecossistema e trabalhar em conjunto para chegar no objetivo final. Que as coisas se convergem, né? Tamara, a gente falou muito, né, da parte técnica, da parte de se programar. Como você lida com a parte emocional, né? Porque a preparação emocional é fundamental também, né? Você vai estar ali sozinha, né? Navegando com você e, né? Então, como que é? Conta pra gente, como que você trabalha emocional? Você é uma menina tão jovem, tem tantas experiências, né? Com essas travessias, né? Você está sempre aí se explorando nas suas viagens, nas suas jornadas e está se preparando aí possivelmente para a próxima, como você comentou. Como você lida com o emocional? Eu sempre considero que eu não estou pronta, né? Que eu vou, que essa experiência vai me preparar melhor para as seguintes, mas que eu não necessariamente preciso estar pronta para todo o caminho que eu vou encontrar. E acho que, vem talvez de falas do meu pai é navegador também. E ele sempre reforça muito pra gente que a gente tem que ter humildade, porque o mar sempre vai ser muito pior do que a gente pensa, porque os desafios que a gente vai encontrar sempre vão ser piores do que a gente pode imaginar. E que de nada adianta para um navegador ter prêmios, ter reconhecimentos, aparecer nos jornais, nas revistas. O importante é a gente saber tomar boas decisões na hora em que a gente precisa, a gente buscar ser assertivo e ter consciência dos nossos limites. E toda a navegação é construída a partir da limitação dos humanos, de vencer grandes distâncias sobre o mar sem os objetos. É por isso que a gente cria os objetos, por isso que a gente desenha, constrói e mantém e aprende a usar barcos. Eu tenho acompanhamento com preparadores mentais, emocionais. Então, eu faço terapia. E isso é muito importante porque o fato de fazer terapia não só para a travessia, mas ao longo de um certo período, me permite reconhecer como os desafios que eu encontro na Terra me preparam para o mar. As frustrações que eu vivo aqui de não conseguir chegar nos lugares que eu quero dentro do prazo que eu gostaria me ajudam a preparar para as calmarias no mar onde eu não avanço e fico estacionada e não há nada que eu possa fazer para andar mais rápido. Os medos que eu sinto na Terra e lidar com os medos da Terra me preparam para as navegações. E acho que nós, né, pelo menos pelas falas de vocês, fica claro quão as relações entre os humanos são importantes para que a gente se sinta bem. De nada adianta estar numa empresa onde sempre foi o nosso sonho trabalhar se a gente não se dá bem com as pessoas do nosso ambiente. Como nos cavalos, sim, a gente também acaba equalizando um pouco com certeza. As nossas emoções a partir das emoções das pessoas com quem a gente convive. Com certeza. E todas as experiências da nossa vida vão nos preparar para os desafios que a gente vai encontrar. Eu tenho consciência que eu não tenho a maturidade que tem meu pai, ou que tem minha mãe, ou que tem minha avó, ou os meus colegas mais velhos. Mas eu, pelo menos, me dou a chance de tentar. E essa consciência me ajuda também a saber que eu vou ter condições no futuro e não me deixar temer pelo que ainda não sei. Muito bom. Excelente. Muito excelente. Interessante. O autoconhecimento, né? Nós nos conhecemos, como reagimos a cada situação. Eu acho que é importante aí em qualquer carreira que você escolhe, né? É importante você trabalhar o emocional junto com o estratégico, com o prático, com as suas habilidades técnicas, mas o emocional tem que estar bem também, né? Porque não só quando você entra numa reunião que você não está com uma energia boa, você acaba equalizando a sua energia com o seu time também, né?
Então, o emocional, ele é super importante. Trabalhar o autoconhecimento e como lidar com os desafios é uma forma... Ele é tão poderoso que é capaz de nos levar ao sucesso ou ao fracasso, Sim, né? De uma maneira muito intensa, para ambos os lados. É isso aí. Acho que até sobre esse assunto, já que a gente está numa empresa de tecnologia, onde trabalham muitas pessoas, acho que um dos temas do momento, né, na questão do controle emocional, é justamente saber pôr limites. Eu tenho muita dificuldade de pôr limites. Eu gosto muito de aceitar tudo, de dizer sim para todo mundo. Fico com muito, me causa muita tristeza dizer não para as pessoas ou mudar os planos dos outros. E nisso, a Fernanda, que está comigo, né, e o Henrique, eles me ajudam muito, porque eles me ajudam a reconhecer as situações em que eu talvez devesse não aceitar. E a minha mãe também me ajuda muito, a minha avó. E acho que a gente se comunicar, né, transmitir o que a gente sente para as pessoas em quem a gente confia, nos ajudam nisso também. Porque às vezes a gente se perde muito, e eu tenho visto vários colegas com burnout, eu também tive, até durante a navegação eu tive burnout, não na travessia, onde eu tinha déficit de sono, onde eu dormia períodos no dia no máximo 20 minutos, eu tive burnout justamente na escala, onde era o momento de descansar. Porque na escala era muito tentador dizer sim para solicitações que eu recebia pela internet. Sim. E acho que quem está muito no meio virtual e que tem essas solicitações que são muitas vezes sobre-humanas, talvez tenha ainda mais dificuldade do que eu no meu universo da navegação de dizer não. De estar sempre dizendo sim. E uma hora o corpo vai dando sinais. É importante a gente perceber isso, é importante a gente aceitar, ouvir a opinião dos outros, que vão tentar indicar alguns limites para colocar. Sim. Porque o corpo fala, né, Tamara? Fala. De alguma maneira. E não há problema nenhum a gente expor as nossas vulnerabilidades, né, com quem a gente confia. Vocês têm alguma experiência com isso? Sim, temos. Como você comentou, né? A gente começou a trabalhar todo mundo remotamente, né? E isso acaba que as pessoas ficam trabalhando mais tempo, né? Elas ficam... o limite entre o pessoal e o profissional, a barreira ficou ali muito tênue, né? Então, isso gera sim um processo de cansaço, né, de você ficar ali trabalhando e você não impor os seus limites. Por isso que é importante você entender o seu corpo, entender os sinais e você sim colocar limites, né? Só porque eu estou trabalhando remotamente, eu não vou ficar trabalhando 15 horas, né? O trabalho não vai acabar nunca se eu não me desconectar ali, se eu não fizer minha rotina, não tiver. E esse é um tema que precisa ser falado, né? Porque as pessoas estão ficando com burnout, as pessoas estão ficando cansadas, e é um cuidado que a gente tem aqui sempre também a gente ter uma área focada em bem-estar e saúde dos nossos colaboradores. A gente sempre traz temas para discutir isso, né? Para como você trabalhar a sua qualidade de vida, como você trabalhar o seu emocional, tem apoio também psicológico para os colaboradores. A gente tem vários programas para ajudar nesse processo. Assim, é bem interessante porque é tudo muito novo, né? A gente saiu do ambiente e entramos num ambiente fechado e a empresa se preocupa muito com isso. Porque se você não reconhece ou demora para reconhecer e a equipe também não reconhece, às vezes eles continuam trazendo solicitações porque eles não sabem. Exatamente. E às vezes a pessoa não dá o sinal, né? Então, esse é outro tema também, né? Como a gente ajudar as pessoas a identificarem, porque muitas vezes a pessoa acha que talvez eu não esteja, né? Estou trabalhando, estou feliz, mas quem precisa, a gente ajuda, apoia, acolhe, mas a gente também tem caminhos para ajudar as pessoas a se reprogramarem nesse mundo que ficou diferente, né? Que você realmente convergeu aí o pessoal com o profissional e você acaba extrapolando os limites. E não pode, você tem que ter a sua vida também, né? Os desafios das mudanças dos tempos, eles atravessam muitas áreas, né? A estrutura das empresas, as equipes, os assuntos. Sim, absolutamente. E a gente falando, inclusive, como trabalhamos com vários países, com fusos horários diferentes, respeitar limites de horário parece tão básico, mas no dia a dia a gente imbuído de querer fazer um projeto e terminar alguma coisa ou entregar alguma coisa importante, a gente sucumbe a isso, né? Não tem problema eu tomar fazer uma reunião às 7 da manhã para
para ser compatível com o horário de Espanha, por exemplo. E essas coisas, no final do dia, acabam pesando bastante. Então, a gente tem que ter esse autodomínio. Sim, sim. E essa autoconsciência e o nosso time também. Exatamente. Afinal, no Brasil, são 5.300 colaboradores em toda a região. Imagina. 16 mil pessoas, Isso. né? São 16 mil vidas, enfim, né? Então, tem que ter essa preocupação. As empresas hoje, olha, a grande maioria tem olhado bastante para esse tema, assim, de saúde mental. Bem, gente, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando com a Tamara, mas você vai prometer que você vai voltar para a gente falar de outros temas, né? Mas eu queria muito te agradecer você estar aqui hoje com a gente, compartilhando mais uma vez a sua história. Eu sempre aprendo muito com você. E também agradecer a Carla aí, também por estar aqui com a gente hoje compartilhando. Carla, sempre um prazer estar com você, trocando ideias, trabalhando junto. Obrigada, Flávia. E é muito bom dividir esse momento e com experiências tão diferentes, né? E de verdade, aqui com a presença da Tamara, tem um ditado que um mar calmo não faz bons marinheiros, né? E trazendo essa analogia aqui para o nosso mundo corporativo, que venham mais desafios, né? Eu acho que isso ajuda a gente a ser melhores profissionais. Com certeza. Muito obrigada, Flávia e Tamara, por esses momentos que foram maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia e Carla. E um abraço aos Digital Lovers. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Bom, chegamos ao fim desse Let's Talk podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. E já conta, então, em nossas redes sociais se você curtiu esse conteúdo. Ele é o primeiro podcast voltado para o marketing. A gente vai trazer mais, porque tem muitos temas interessantes que a gente pode falar aqui com vocês. E vamos adorar receber sugestões e qualquer outra mensagem que vocês queiram nos enviar. Vem muito mais novidades por aí. Muito obrigada.